dia. Nós estamos reiniciando, né, a Escola de Discípulos com uma nova matéria, né, justiça. E vamos iniciar com a oração. Senhor, obrigada, Pai. Obrigada, Pai, por mais um dia de vida, de paz, de alegria, de vitórias, de livramentos, de provisão, de proteção, de saúde, Senhor, e de liberdade na Tua presença. Obrigada, meu Pai, por Teu favor e Tua graça operando em nossas vidas, Senhor. Pai, que essa escola, Pai, que seja um sucesso, Senhor. Pai, prepara os corações que irão receber este assunto, este conteúdo, Pai, que é chave para a libertação do Seu povo, Senhor. Obrigada, meu Pai. Te agradeço em nome de Jesus e me usa como o Senhor quiser, Pai, como lhe aprouver, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, né? Sobre justiça, justiça de Deus. O que é justiça, né? O que é ser justiça de Deus? É estar em uma posição ideal diante de Deus. É uma condição aceitável, né, diante do Pai, né, em plena confiança, como um filho se coloca. Como é que um filho se coloca diante de um pai? Com confiança, né, sabendo que é aceito, porque é filho. E como Deus é santo e justo, Ele recebe, as pessoas questionam isso. Como que Deus é santo e justo e recebe pecadores em sua presença? Como Deus pode ser justo e ao mesmo tempo justificar o ímpio? Né? Porque somos todos, né? Diz-se que somos todos pecadores. E como é que você, como pecador, chega na presença de Deus? Então vamos entender isso, como isso funciona. Outrora, nós fomos pecadores, né? Agora, nós não somos mais. Nós somos filhos de Deus. E que estamos em Cristo, né? Estamos em Cristo Jesus. E nós estamos em Cristo, por quê? Porque nós recebemos a justificação, nós nos tornamos, quando recebemos essa justificação, através do sacrifício de Jesus, nós nos tornamos santos, inculpáveis, né? E graças a Deus, é para a glória de Deus. 2 Coríntios 5:21 diz o seguinte, 2 Coríntios 5:21, eu estou usando a Almeida Revista Atualizada. Diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, Deus nos aceitou por causa do sacrifício de Jesus Cristo. Ele se identificou com a nossa vida antiga, porque Jesus, ele veio ao mundo como homem, ele era Deus, ele deixou, né, a sua majestade e nasceu nessa terra, e nasceu aqui legalmente, nasceu de um ventre de uma mulher, né, entrou legalmente, porque Satanás, ele foi atirado, ele foi jogado aqui. Jesus não, Jesus, ele nasceu legalmente. E ele viveu tudo que ele conhece o ser humano. Ele conviveu com o ser humano. Ele passou por muitas provações, por todas as provações que um ser humano passa. Só que tem uma coisa, ele passou sem pecado. Né? Ele não pecou. E quando nós, né, aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, né, nós somos cobertos por essa justiça. Vamos entender como é que isso funciona. Nós tivemos dois Adãos, né? O primeiro Adão, a Bíblia chama, né, o primeiro Adão, que é o primeiro homem da criação, e tivemos o segundo Adão, que é Jesus. O primeiro Adão, ele
filho. Se você olha lá na árvore genealógica, você vê, né, Adão, filho de Deus. Aí vem todos, né, quem era pai, filho de tal, chega em Adão, filho de Deus. É o primeiro ser criado. Só que quando Deus, antes de criar o ser humano, ele, né, cria toda a natureza, ele transforma o planeta, porque o planeta Terra ele já existia, ele recolocou tudo em seu lugar. Aí nós vemos que lá em Gênesis 1:11, ele disse o seguinte: e disse, produz a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. Então, isso foi feito pelo terceiro dia. Ele criou a natureza e ele pediu para a terra criar sementes, né, criar árvores que deem frutos que continham uma semente. Vamos analisar. Se eu pego uma laranjeira, a laranja, ela tem em seu fruto quantas sementes? Diversas. A gente tem que imaginar que cada semente daquela, ela vai reproduzir. Se eu planto a semente, vai nascer uma laranjeira, porque, né, a matriz é uma laranja. E foi isso que aconteceu com o ser humano. O ser humano, né, a matriz era Adão, e os filhos de Adão tinham a semente de Adão, né? Tanto a semente genética como a semente espiritual. Então, quando o homem pecou, né, o que aconteceu? O homem pecou, ele corrompeu a semente, né? O pecado, ele entrou, né, tanto no corpo físico, porque agora Adão, né, suscetível à morte, porque se ele estivesse no Éden, poderia estar, né, vida eterna, mas como ele pecou, que Deus avisou para ele, né, se comeis do fruto, morrereis. Então, primeiro foi a morte espiritual, e depois disso, veria, né, a morte física. Então, os descendentes de Adão, que é a semente de Adão, já nasceram mortos espiritualmente. Por isso que as pessoas, mas por que uma criança, por que você nasce já no pecado, né? Que a gente chama de pecado original. Porque é uma semente corrompida. Uma semente que conheceu antes de nascer, né, aquela né, base Adão, que é a referência, ele já era pecador. A natureza de Adão era natureza pecaminosa, né? Então, 1 Tessalonicenses 5:23, ela nos informa que o homem é um espírito, que possui uma alma e que habita em um corpo. Então, quando Adão era um espírito, alma e corpo. Então, a semente nessa natureza pecaminosa passou para um ser trino. Então, nós somos, né, a humanidade é pecadora em espírito, alma e corpo. E espírito porque é morto, não tem, né, morto é distante de Deus, né? A alma, as emoções desequilibradas devido ao pecado. Se a gente lembrar, lá no Éden, né, antes do pecado, o homem nunca tinha sentido aquelas emoções ruins, né? Quando ele pecou, a primeira coisa que veio foi o medo, né? Veio através do quê? Do pecado. E né, isso contaminou, mostra que a alma dele estava contaminada também, né? Além o espírito morto, a alma contaminada. E o corpo, né? Porque agora, através, né, por causa da maldição do pecado, ele suscetível a doenças e à morte. Amém? E o pecado, ele alcança, né, esses 3 níveis. É compreensível isso. E Cristo levou sobre si toda essa maldição, porque o pecado trouxe maldição sobre o homem. O homem agora é, em sua raiz, pecador, né, nos 3 níveis.
espírito, alma e corpo. Mas Jesus ele veio, né, nos resgatar dessa maldição. Gálatas 3:13 diz assim, que Cristo nos resgatou de toda a maldição. E é por isso, então, que nós nos tornamos justiça de Deus. Ser justiça de Deus é estar na presença de Deus sem medo. Vamos lembrar, Adão teve medo da presença do Senhor. Hoje, nós vamos diante do Senhor sem medo, né? Por quê? Porque Jesus foi, né, a chave para isso. Jesus nos trouxe de volta, o sacrifício dele, né, nos levou de volta. Nós vivemos hoje o que Adão vivia no Éden. Adão no Éden, ele estava o tempo todo na presença do Senhor. Hoje nós também. Por quê? O Espírito Santo habita. Quem que é esse Espírito? É o Espírito de Deus. Espírito Santo é o Espírito de Deus. Ele habita dentro. Então, se ele habita dentro, eu estou o tempo todo na presença de Deus. Então, assim, eu vou ao banheiro e vou deixar o Espírito Santo de lado. Não, ele vai estar com você o tempo todo. Como estava, né, lá no Éden, antes do pecado, antes do homem cair. Então, redenção é um retorno ao Éden, aos princípios do Éden. E justiça de Deus é o tema central do Novo Testamento. Gente, o Novo Testamento, ele enfoca justiça de Deus, porque foi através do sacrifício. O livro de Romanos é chamado de o livro da justiça. E aí vamos ver agora algumas definições, né? A palavra justiça no grego é dikaiosune, que é definida pela concordância de Strong em um sentido amplo, como o estado daquele que é como deve ser, condição aceitável a Deus. Então, é como a gente deveria ter sido, né? Se não tivesse a queda. Essa condição aceitável diante do Senhor. Que condição é essa? Sem pecado. A condição aceitável. Deus não convive com o pecado. Então, a condição aceitável é estar sem pecado. E justificar é pronunciar formalmente sentença de aceitação, declarar legalmente justo, é absolver. Justificar é absolver. Justificação é um ato livre da graça de Deus, pelo qual ele vem nos redime de todos os nossos pecados e nos aceita como justos aos seus olhos, por nos ser imputada a justiça de Cristo, que se recebe pela fé. É uma mudança de posição do pecador, que antes condenado, agora participa da divina aprovação e inclui muito mais que perdão de pecados, pois no ato da justificação, Deus coloca o ofensor na posição de justo. E o que é justiça de Deus? É a capacidade ou habilidade de estar diante de Deus sem medo, sem culpa, sem complexo de inferioridade ou condenação, chamando-o de Pai, como se o pecado jamais tivesse existido antes. Então, nós vimos o que é justificar, justificação, justiça de Deus. E essa justiça de Deus, ela é uma condição instantânea. Né? No momento em que se recebe, quando você nasce de novo, a gente recebe o Espírito Santo, e naquele momento que se nasceu de novo, passa-se a ser justo diante de Deus. Não pelas obras humanas, mas pelo sacrifício de Jesus. Romanos 5,9 diz assim: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Fomos salvos da ira de Deus, através do sangue de Jesus.
né? Já entendemos que Deus não convive com pecado. E o ser humano é uma, né, a humanidade tem a natureza pecaminosa. Por quê? Porque a primeira semente foi corrompida, né, através do pecado. Romanos 5:1 diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós temos paz com Deus. Nós não sentimos mais medo, vergonha, como Adão sentiu no Éden, né? Mesmo que você cometa um pecado, né, a gente pede perdão para Deus e retorna, né, a estar, né, como justo diante de Deus. E não era uma condição que o homem podia alcançar, né, se não fosse realizada a gente não tinha como alcançar pelo nosso trabalho. Por mais, você pode fazer o que quiser, né? Tem algumas religiões que dizem que você tem que ser bom, ser caridoso para alcançar a salvação. Isso está errado. Quem salva é Jesus, não são os nossos atos que nos salvam. Quem nos salva é Jesus. A salvação é uma pessoa. A salvação é Jesus. Ele é o Senhor e Salvador de nossas vidas. Eu posso fazer o que quiser, ajudar, eu posso, né, caridade, o que quiser. Se não tiver Jesus, se não tiver recebido Jesus, continua na posição de injusto diante de Deus. Amém? Romanos 5:17 diz assim: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, quem recebeu essa abundância da graça? Essa graça, por que chama graça? Porque veio de graça, eu não precisei fazer nada. Quem fez alguma coisa aqui para ser salvo? Ninguém fez. Quem fez foi Jesus, né? Então, por meio dessa graça, né, nós reinamos hoje, nessa abundância da graça, nós podemos reinar em vida, né, por meio de Jesus. É por meio dele que nós reinamos em vida. E apesar de ser impossível, essa posição tinha que ser alcançada, né? O homem não tinha como alcançar essa posição, né, de ser, né, agraciado por si só. Ele teria que, né, ser feito através da morte, não do homem, mas a morte de Jesus. Vamos entender isso. Espera aí. A morte de Jesus, né, Jesus nasceu homem, mas foi sem pecado. Agora, gente, mas se toda semente já está contaminada, né, ela já tem natureza pecaminosa, se Jesus é filho de Maria, Maria não era ser humano, né, ela não era uma mulher, a humanidade não estava já caída, por que que Jesus não nasceu contaminado? Ele já não nasceu como fruto do pecado. Porque, na verdade, Maria, ela foi o ventre. Ele nasceu santo. Vamos lá, Romanos 8:1 diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele foi condenado no meu lugar. Então, ser justiça de Deus é estar na presença dele sem medo. Nós estamos na presença dele sem medo, porque ele condenou, ele sofreu tudo que a gente tinha que passar. O que estava para que a gente sofresse, porque nós somos, né, éramos pecadores, Jesus passou por isso. E uma vez que nós nascemos de novo, uma vez recriado pelo novo nascimento, o homem é recolocado pela obra redentora de Jesus, na posição da qual jamais deveria ter saído. O homem
se ele não tivesse pecado, nós estaríamos como estamos agora diante de Jesus, na presença de Deus. Nós estamos hoje na presença de Deus, os crentes, os que nasceram de novo, né? O Espírito Santo dentro é a presença de Deus. Ser justiça de Deus é chamar Deus de Pai, né? Jesus, quando ele estava sobre a terra, no seu ministério, os judeus ficavam furiosos, porque ele chamava Deus de Pai. E para eles, aquilo era inconcebível, porque para eles Deus era Deus e era algo inalcançável, algo inatingível. E para nós não, Deus é alcançável, a gente consegue sentir Deus, a gente compreende Deus. Romanos 3, 21 e 22 diz assim: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Então, ela foi testemunhada a vinda de Jesus desde lá, antes, lá desde Moisés, né? Jó, o primeiro livro, ele já tem citações que você percebe que ali ele fala de Jesus. Moisés também, os profetas falam de Jesus, né? Aí no 22 diz assim, Romanos 3, 21, e aqui no 22 diz assim: justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Então, se eu crio em Jesus, a justiça de Deus se manifesta, né? E não interessa se você, né, cometeu, que pecado que você cometeu. Recebeu Jesus, está salvo, e essa justiça se manifesta imediatamente. E essa justiça, ela vai se manifestar pelo que a gente decidiu, né? Pelo que decidimos, a gente ouviu a palavra da pregação, né? A pregação da palavra, cremos com o coração e confessamos com a boca, né? Porque a palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus. Ouvindo a palavra de Deus, você crê e aí confessa, né, Jesus como seu Senhor e Salvador. E é porque cremos com o coração, que confessamos com a boca, a justiça de Deus se manifesta em nós. Nós fomos resgatados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. E isso é imediatamente. Recebeu Jesus, confessou Jesus, imediatamente se sai do reino das trevas e vai para o reino da luz. E não é pela força humana, mais uma vez, né? É pela graça, né? Pela graça. E a graça é um favor imerecido, né? A gente não merecia, mas pela justiça de Deus fomos alcançados. E glória a Deus. Romanos 3, de 23 a 26 diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, quem lê esse versículo, né, se vê como pecador. Mas esse versículo sozinho, ele lido sozinho, é um texto fora de contexto. Porque o 24 diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo. Ó, justificados por sua graça, de graça, né? Porque Jesus, através do sacrifício, trouxe essa redenção. E aí, no próximo diz assim: a quem Deus propôs o seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente,
para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então foi o próprio Deus que nos justificou, né? Através de Jesus. Quando houve a queda, antes da queda, né, antes da fundação do mundo, ele já tinha planejado a nossa redenção. Porque Deus, ele é onipresente, onipotente, onisciente. Ele já sabia o que ia acontecer. E aí, o homem cometeu o pecado, mas foi o próprio Deus que veio nos resgatar, porque Jesus é Deus. E ele veio cumprir, né, uma ordem do Pai. Ele veio porque o Pai, né, determinou. Depois do pecado de Adão, né, todas, a gente já percebe, já entendeu isso, que todos pecaram. Mas todos os que receberam de novo, os que receberam a abundância, né, quem recebeu essa graça, a gente entrou como justiça. Justiça de Deus. Hoje não somos mais malditos. Lembra que Deuteronômios tem, né, no 28, tem as bênçãos e as maldições. Então, o homem, né, ele estava suscetível a maldições. Hoje não. Hoje nós não estamos suscetíveis a maldições. Os nascidos de novo. Nós vivemos hoje bênçãos. Amém? Porque estamos na presença de Deus o tempo todo. Somos o seu altar, né? Nós somos igreja. Igreja, um indivíduo que recebeu Jesus, ele é igreja, né? Igreja além de ser também a reunião, né, dos que receberam Jesus, que são igreja, é o altar do Senhor. Por que altar? Porque o Espírito Santo está dentro. Então, se o Espírito Santo está dentro, eu sou altar de Deus, né? E como diz lá em Efésios, né? Efésios 2, 8 a 10, diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, olha só, salvos pela graça, mediante a fé. Eu recebo essa graça mediante a fé. E é um dom. O que é um dom, gente? É um presente. É presente de Deus. Foi Deus que, né, disponibilizou para a humanidade. Amém? E isso quando a gente decide, né, e declara Jesus. Aí ele assumiu a nossa dívida. Jesus assumiu a nossa dívida, o nosso pecado e a maldição que estava sobre nós. Colossenses 2,14 diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz. Então, a nossa dívida, ela foi quitada. E ela começou a ser quitada quando? Quando começou o flagelo de Jesus. Porque a gente tem a passagem lá de Isaías 53, né, que diz assim, que é 4 e 5, né, que ele levou sobre si, né, as nossas dores, que nós os reputávamos por aflito, ferido de Deus. Naquele momento, ele ainda não tinha morrido. Naquele momento, Jesus estava sofrendo os flagelos, né? Ele estava sofrendo o castigo que era devido a nós, que nós é quem devíamos aquele castigo. Então, quando ele sofreu, começou o sofrimento, o seu castigo, ali ele já começou, né, a pagar o preço, né? E aí, quando ele vai para a cruz, ele crava na cruz todas aquelas maldições, né, que são enfermidade, pobreza, né, e toda aquela sorte de horrores, ele cravou na cruz. Nós não temos que carregar isso, porque malditos nunca mais
Nós não somos malditos, nós somos benditos do Senhor. Por quê? Porque a graça nos alcançou, né? Hoje nós não somos mais pecadores. Deus, Ele nos enxerga pela lupa da palavra. Ele nos vê como se a justiça, sua justiça, nós somos hoje para eles, por causa da justiça, o melhor dessa terra. Né? É o melhor que Deus tem nessa terra, são os seus filhos. Porque nós escolhemos, a palavra diz que a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Então, todos que recebem Jesus se tornam filhos de Deus. Então, filhos de Deus é família de Deus. Então, o melhor, qual é o melhor que você tem na sua vida? É sua família. Família foi o primeiro ministério que Deus criou sobre a terra. Então, nós somos família de Deus, como Adão e Eva no início, lá, antes do pecado. Família de Deus. Então, Deus, Ele nos olha por essa lupa, né, de filhos. Ele nos vê como filhos. Então, decida ser o que a Bíblia diz que você é e viva exatamente o que a Bíblia diz que você tem e o que você pode. Porque a Bíblia, ela nos informa todos os nossos direitos, né? E os nossos deveres enquanto filhos de Deus. Todas as bênçãos que tem sobre nós. Porque Jesus foi castigado em nosso lugar, levou sobre si todas as nossas punições. Aquele castigo que deveria ser o nosso, Ele que levou, né? Jesus foi condenado para que nós fôssemos absolvidos, né? Existia uma ira e uma condenação sobre a humanidade, mas Jesus veio como homem e Ele era Deus. Gente, pensa do que Ele se despir da sua grandiosidade de Deus, para vir como homem, como uma criação dele. É muito amor pela sua criação. Esse resgate foi a maior prova de amor que Deus nos deu. E aí, foi um homem, Jesus se tornou um homem que caiu, e somente, quando o Adão, ele era homem, quando ele caiu, somente um homem poderia, né, pagar esse preço. Porque senão ele poderia ter, como Deus, resolvido essa situação. Mas Deus não vai contra a sua palavra. Deus, ele age dentro da lei. Então, se um homem caiu, um homem tinha que resgatar. Um homem tinha que pagar um preço. Agora, como os homens eram pecadores, tinha que ser um homem sem pecado. Por quê? Porque Adão lá no início era sem pecado. Então, tinha que ser um homem sem pecado para resgatar, para trazer de volta o homem essa condição de justiça. Essa condição de estar diante de Deus sem pecado. Amém? E aí, qual é a importância de estudar e compreender a justiça? A gente precisa compreender isso. A condição da morte espiritual, o que é a morte espiritual? É a separação de Deus. Causada pelo pecado do homem, gerou um senso de condenação. O que trouxe esse senso de condenação? Vamos ver. A primeira reação de Adão, quando pecou, vocês lembram? Primeiro foi a culpa, veio a culpa, ele se sentiu culpado, ele sentiu medo. Isso é senso de condenação. E isso não existia antes dele cair em pecado. Ele nunca tinha sentido isso antes. Então, o pecado trouxe isso, esse senso de condenação. E era muito forte. Mas hoje, mesmo depois de nascidos de novo, ainda se carrega esse senso de condenação. Essa semana a gente estava escutando
um vídeo no YouTube, e um pastor grande conhecido, né? Estava eu e o Ulisses, o meu noivo, e ele disse assim, que esse pastor falou, nós somos pecadores. Aí eu falei para o Ulisses, somos não. Nós não somos pecadores. Ele falou, somos sim. Aí ficamos debatendo. Por quê? Porque hoje nós somos justiça de Deus. Vamos entender isso. Um pecador, né, aquele que não recebeu Jesus, ele não pode chegar diante de Deus por causa do pecado. O filho nascido de novo, aquele que nasceu de novo, é filho. Então, significa que a gente não comete pecado? Comete. Mas o pecado, nesse caso, ele é um tropeço. Porque quando a gente tem o Espírito Santo e você faz alguma coisa errada, começa a arranhar. Você percebe que tem coisa errada. Que você não agiu direito. Que você não agiu, né, decentemente. E aí, o que você faz? Você pede perdão. Você percebe, né? Você sente que fez alguma coisa que não está certo. Então, aí depois você declara isso, né? E pede perdão. Senhor, me perdoa. Eu errei. E aí volta à condição de justiça. Qual é a diferença? Um pecador, que é aquele que ainda não é justiça, ele comete erro, ele pode pedir perdão, ele volta a ser justiça? Não. Porque a justiça, ela veio pela graça. Ela veio através de Jesus. E quem não tem Jesus? Não tem como ser justiça. Justiça é através de Jesus. Amém? Então, exatamente, porque não mudou a natureza. Hoje, quando você é pecador, que você ainda não tem Jesus, você continua com a velha natureza caída. Então, mesmo que eu fiz alguma coisa errada, pedir perdão, continuo com a natureza caída. Não mudou. Mas se eu já tenho a nova natureza, cometi um tropeço, peço perdão, então eu retorno à posição. Eu estou diante do Senhor, porque Deus e pecado não convivem. Então, quando eu faço alguma coisa, mesmo sendo justiça, que eu faço alguma coisa errada, né, eu me afasto de Deus. Mas você, por ser justiça, por ter nova natureza, por ter o Espírito Santo dentro, você se retrata e retorna a estar diante de Deus. Olha como é importante ser filho de Deus. Então, nós não somos pecadores, porque pecado é natureza antiga. Nós temos nova natureza. Amém? Outros motivos pelos quais devemos estudar justiça, né? E aí o autor diz assim: a justiça de Deus em Cristo Jesus é um tema central do Novo Testamento. Então, a gente tem que estudar, né? Porque é um tema central. Quem conhece a palavra entende justiça. A justiça coloca o homem regenerado perante Deus em uma posição de aceito e regenerado. Eu sou aceita diante de Deus por causa da justiça. Amém? Sem a justiça não haveria paz com Deus, vida de fé e etc. Então, olha, o homem, a natureza morta, ela está em guerra com Deus, porque Deus não aceita o pecado. Então, quando eu nasci de novo, eu estou em paz com Deus. Se eu estou em paz com Deus, né, a minha vida de fé com Deus, eu posso chegar diante dele. Eu sou templo do Espírito. Eu estou diante de Deus. Lembra que eu falei da mesma condição do Éden? Adão, antes do pecado, né? Diante de Deus. E a justiça é produto da redenção conquistada por Jesus. Foi Jesus quem conquistou. Romanos 3:24 diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Olha, virei justiça
gratuitamente. Amém? Mediante a graça. Justiça é fundamental para viver uma vida com uma autoridade espiritual. Como é que eu vou viver a autoridade espiritual se eu não nasci de novo? Eu estou no reino do pecado. Estou no reino das trevas. Gente, como é que você estando ali no reino das trevas, você vai ter autoridade sobre as trevas? Não tem. Não tem como ter. Eu tenho que estar no reino da luz para ter autoridade sobre as trevas. E aí é um assunto vital para compreendermos o caráter de Deus. A justiça, ela nos capacita a andar de modo digno como verdadeiros filhos de Deus. Em João, 1 João 3, de 1 a 10, diz assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Mas é por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Olha só, lembra que eu falei que foi a maior prova de amor de Deus sobre a raça humana? Foi oferecer o seu filho, né? Então, essa prova de amor, ela nos trouxe, né, para o local primeiro para o reino da luz e para o local de sermos filhos de Deus. Hoje somos filhos de Deus. Nova natureza. No 2, amados, agora somos filhos de Deus. Olha aí. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Isso aqui é, olha, quando fala assim, crente não peca. Peca, mas a gente, né, reconhece. Porque quem permanece pecando não conhece Jesus. Filho de Deus, pecou, reconhece, sente, sabe que pecou e pede perdão e retorna. Porque eu não tenho mais a natureza de pecado, das trevas, aquela natureza caída. Agora eu tenho a natureza da luz. Foi uma troca de natureza. E aí, continuando. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo, né? Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Gente, entenderam? Quem está nas trevas permanece pecando, né? É a natureza caída. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Quem é nascido de Deus não tem... Olha, se você conhece uma pessoa que é crente, nascido de novo e vive pecando, você tem que questionar, nasceu de verdade? Foi genuíno isso? Esse nascimento novo... Foi de verdade, você quis mesmo com o coração, ou foi pelo ímpeto? Ah, porque todo mundo, né, que eu conheço é crente, eu quero ser também. Não, você tem que escolher, tem que ser de coração, declarar, Senhor, eu quero você na minha vida. Que tem uma grande diferença entre quem de verdade nasceu de novo e quem ainda está no reino das trevas, tá bem?
Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Então, filhos de Deus somos justos, praticamos justiça e amamos os nossos irmãos. Quando o Espírito Santo vem habitar dentro, ele traz o fruto, né, do Espírito, que é amor. Então, nós amamos os nossos irmãos. Se você ainda tem dificuldade com isso, vai lendo a palavra. Vamos lá, lavando, né, a nossa mente. Porque, gente, o Espírito está convertido. Na hora que você nasce de novo, o Espírito se converte. Mas a alma e o corpo é o tempo todo. É o tempo todo. Tá? A gente tem que ser... O pessoal fala assim, Paulo diz que a gente deve renovar a nossa mente pela pregação da palavra. Então, vamos estudar a palavra. Vamos limpar a influência do mundo. Amém? E a justiça, ela nos dá confiança para nos aproximarmos perante o trono. Só tem confiança aquele que sabe que não há nada que impeça a sua aproximação de Deus. Né? Olha que coisa boa, quando você sabe, você vai diante de Deus, sabe? Você sabe que Ele está te escutando, que Ele está te ouvindo, que Ele é teu Pai. Você sente, Ele é meu Pai. Né? Você não tem medo do seu Pai. A gente não tem medo do Pai. A gente tem amor pelo Pai. E o Pai, a gente percebe, sente que Ele nos entende. Né? No processo que nós estamos, aonde estamos, o Pai nos entende. Hebreus 4,16 diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Compreender a justiça nos ajuda a viver livres do pecado, graças a Deus. E 2 Coríntios 5,17. Né? Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Né? As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Foi Ele que nos reconciliou com Ele. Amém? Por meio de Cristo, que nos deu o ministério da reconciliação. Nós vivemos hoje este ministério da reconciliação. Estamos reconciliados e devemos levar outras pessoas a se reconciliarem com Deus. Continuando, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então, a nós foi confiada essa palavra de reconciliação. Então, temos esse ministério, é o ministério dos filhos de Deus, trazer, né, o mundo, a humanidade, a reconciliação com Deus. E a falta de entendimento deste assunto nos priva de viver a vida que Deus idealizou. Né? Quando mesmo você nascido de novo, se você não tem esse entendimento, né, como é que você vai viver aquilo que você não sabe? Aquilo que você não conhece, né? E aí, eu tenho que conhecer a Cristo, a sua obra, né? E tudo que a palavra designa para mim. Todos os direitos que eu tenho, tudo que eu posso, o que eu tenho, né? Para poder viver essa justiça. O homem foi criado como filho de Deus, sendo sua própria imagem e semelhança, e estando na posição de justiça quando ele foi criado. Vamos ver aqui, ó, lá em Gênesis 1, 26 a 28 diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todas as espécies que rastejam na terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem,
A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Sujeitar, dominar. Os que vivem em justiça, que têm nova natureza, nós dominamos, temos que dominar este mundo, né? Nós temos que sujeitar o mal. Amém? Depois nós vamos estudar outras matérias. Quando chegar em autoridade do crente, nós vamos ver o que é isso, na verdade, de verdade, né? A autoridade que nos foi concedida. Nós temos muita autoridade. Somos a autoridade de Deus sobre a terra. Amém? E esta era a posição do homem quando ele foi criado. Se eu retornei aos princípios da criação, a minha natureza foi transformada, né? Então, eu tenho tudo aquilo que Deus designou para Adão, lá no capítulo 1 e 2. Todos aqueles direitos, todos aqueles deveres, me compete hoje, nos compete hoje, que somos filhos de Deus. Amém? Salmo 72, 8 diz assim: domine ele o mar, domine ele de mar a mar, desde o rio até os confins da terra. Salmo 115, 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a a ele, aos filhos dos homens. Deus nos deu a terra para dominar, para domínio. Amém? Salmos 8, de 3 a 7 diz: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visistes. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe pusestes. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo. Deus nos deu domínio. Essa é a vontade dele. Foi isso que nos foi designado desde o princípio. Amém? Quando a gente percebe que, olha só, Deus nos deu domínio sobre a criação. Satanás retira esse domínio, né, com o pecado. E aí, as coisas da criação, né, passaram a dominar o homem, aquele homem de natureza caída. Por exemplo, um vício, o álcool. O álcool vem da cana, que é, né, da natureza. Mas foi transformado e aí passou a dominar o homem. Criação dominando o homem. Isso não é o que Deus planejou para a gente. O que Deus planejou foi que o homem dominasse. Amém? E aí, Satanás, ele subverte isso. Ele faz com que o homem fique abaixo da criação. Amém? Mas nós que temos natureza, nova natureza, nós dominamos a criação. Amém? Por isso que, assim, às vezes, crente não deve beber, crente não deve... Por quê? Porque não é essas coisas que vão me dominar. Eu que domino. Amém? Vamos lá. Além disso, Adão e Eva tinham um relacionamento saudável com Deus. Uma comunhão perfeita, livre do medo, da condenação ou qualquer impedimento, pois eles estavam na posição de justiça de Deus, né? Nós também hoje estamos assim, nessa posição, sem medo, né? Com entendimento, entendendo quem é o nosso Pai, né? Posição de justiça de Deus. Porque Deus é um espírito, o homem é um espírito. Deus é justo, o homem é justo. Deus é santo, o homem é
Santo. Ele nos trouxe a essa posição, né? Ser justiça nos trouxe de volta, né? E se o diabo vier, gente, com aquelas condenações, falando que você pecou, que você fez errado, porque ele faz isso. Quem já percebeu o diabo falando? Eu já. A gente sabe. Por quê? Porque está falando contra a palavra. Falando diferente do que a palavra diz. Falou diferente, não é Deus que está falando com você. É o diabo. Então aí, o que a gente faz? A gente repete o que a palavra... Como é que Jesus, ele afastou a tentação do diabo? Usando a palavra. Mas eu só posso usar aquilo que eu conheço. E aí eu respondo: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, usando a palavra, e para usar a palavra, eu tenho que conhecer essa palavra. É importantíssima. E a gente pode, né, usar outras, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Porque Satanás, ele tem uma mania de fazer a gente ficar olhando para trás. Ah, você fez isso, você fez aquilo. As coisas velhas passaram, acabou. Tudo se fez novo. Hoje eu sou justiça de Deus, né? Se você está doente, verdadeiramente Jesus tomou sobre si todas as minhas enfermidades, né? Você vai declarando a palavra, né? Porque ser justiça, né? Permanecer como justo. Você é representante de Deus, você está na família de Deus, você está no reino da luz. Então, vai declarando a palavra, né? Que ele foi traspassado pelas minhas transgressões, moído pelas minhas iniquidades, né? Que o castigo que me trouxe a paz estava sobre ele, por suas pisaduras eu sou sarada, curada. Cheguei na igreja com uma enfermidade. Aprendi a palavra aqui, né? Porque essa igreja, ela prioriza o ensino da palavra. E aí, eu comecei a declarar Isaías 53, eu passei 6 meses declarando. E eu fui completamente curada de uma enfermidade que a ciência dizia que não tinha cura, né? Mas, porque agora você está em nova posição. Eu não estou mais nas trevas. Eu não estou mais dominada por maldição. A gente não tem que viver maldição. Doença é maldição. Pobreza é maldição. Não temos mais que viver isso. Nós vamos declarar, né? Gálatas 3,13 diz que pela fé no Filho de Deus, né? Diz que eu sou livre da maldição. Gálatas diz. Então, pela fé no Filho de Deus, que eu fui justificada. Ele se entregou por mim. Então, eu tenho que crer nisso e trabalhar em cima disso. 1 João 1,17 diz: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Então, a lei... Hoje, infelizmente, tem muitas denominações que são baseadas na lei, né? Não faça isso porque Deus pode te pegar, te castigar. Isso não existe. Nós vivemos numa nova aliança, né? Aquelas coisas antigas passaram. Eu estou vivendo uma aliança perfeita, onde eu sou filha e tenho direito a bênçãos. Amém? E essa é a nossa vida de justos. Vamos viver em justiça, que é o nosso direito. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada pelo entendimento de ser justiça de Deus, Senhor. Que essa palavra alcance os corações e que as pessoas tenham desejo de estudar a palavra, de conhecer os seus direitos, enquanto justo, enquanto filho de Deus, Pai. É o que nós te pedimos, é o que eu te peço em nome de Jesus. E te agradeço, Senhor, por esta tão grande ensinamento. Amém. E hoje nós temos o culto, né? O culto às 18 horas. Então, estão todos convidados, porque não é transmissão ao vivo, viu? Então, venham para assistir. Gente, é muito importante você ouvir a palavra, para fazer, inclusive, essa lavagem, né? Lembra que a alma e o corpo, eles não
né? Eles são difíceis de trabalhar. E a gente tem que ficar insistindo, insistindo, insistindo. Ele não se converte. Alma e corpo não se converte. Mas a gente vai limpando, vai limpando. Amém? Então, venham para o culto.